Cada dia é uma nova lição em nossas vidas. Se somamos os algarismos que formam o número 12, encontramos o resultado 3. Esse é o número da comunicação, da sociabilidade e do humor. Sendo assim, é possível dizer que esses temas estarão em evidência no dia de hoje. Portanto, os aprendizados de hoje estarão voltados para entrar em contato com as pessoas e saber usar as palavras com criatividade e alegria. Mande um recado, faça uma postagem, faça um comunicado, escreva aqui e diga se você está gostando do nosso trabalho. Raul Seixas era um gênio. É pena que você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou o seu marido e não posso medir como as pedras imóveis na praia. Eu fico ao teu lado sem saber dos amores que a vida me trouxe e que eu não pude viver. E perdi o meu medo, o medo da chuva, o medo das coisas, das terras, o medo. E aprendi que a vida, vendo pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. E eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira de que os sonhos desfazem daquilo que o padre falou quando fez o seu casamento. Você jurou amor a si mesmo. Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma única vez. Hoje é segunda-feira, 12 de 2016. Eu sou João Luiz da Silva, de Capuí. Sou professor, autor, design instrucional em educação à distância de 4ª geração, roteirista e produtor cinematográfico. A nossa fala de hoje, do capítulo 11, com o tema O Brasil Contemporâneo, lição que todo político deveria saber, de J.K. a Lula da Silva, nós vamos falar sobre o movimento de 1964, para você recordar um pouco deste momento tão grave que passa a nossa política brasileira. O movimento de 64 teve os antecedentes no vídeo que eu publiquei ontem, com a deposição de João Goulart. Em setembro de 1963, um episódio grave revelou o grau de radicalização política em que o país estava mergulhado. Cerca de 500 sargentos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica se revoltaram em Brasília. Protestavam contra uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que anulava a eleição de candidatos a sargentos, que era proibido pela legislação eleitoral da época, ocorrida nas eleições de 1962. Apesar da rebelião ter sido reprimida em poucas horas, o episódio teve repercussão muito grave. Para os altos escalões das Forças Armadas, aquilo representava uma quebra de disciplina e hierarquia militar. Com essa época cresciam as articulações para derrubar João Goulart. Setores civis e militares se uniram para derrubá-la. À frente do movimento conspiratório estava o general Humberto de Alencar Castelo Branco, cearense, chefe do Estado-Maior do Exército, que tinha o apoio dos oficiais da Escola Superior de Guerra, a ESG, e dos civis do IPES. Os conspiradores contavam ainda com as adesões dos governadores dos principais estados brasileiros.
Carlos Lacerda, na Guanabara, Magalhães Pinto, em Minas Gerais, Adhemar de Barros, em São Paulo, Hildo Meneghetti, no Rio Grande do Sul, Ney Braga, no Paraná, e tinha o apoio de oficiais que ocupavam postos importantes na hierarquia militar, como o general Olímpio Mourão Filho, que era o comandante da 4ª Região Militar, e o general Justino Alves Bastos, que era comandante do 4º Exército sediado no Nordeste. O governo de João Goulart se sustentava com muita dificuldade. Os setores nacionalistas de esquerdas mais radicais exigiam a implantação imediata da reforma de base. Os setores nacionalistas e de esquerdas radicais exigiam a implantação imediata da reforma de base e os moderados começavam a olhar com desconfiança. Um novo acontecimento acabou demonstrando que o governo cedera às pressões dos radicais. Durante o chamado comício da Central, em 13 de março de 1964, que contou com a presença do próprio presidente da República, e foi assim chamado por ter sido realizado diante da estação ferroviária da Central do Brasil, no centro do Rio de Janeiro, com cerca de 250 mil participantes que manifestaram apoio a reformas de base e estavam ali para pressionar o Congresso e aprová-las. No discurso de encerramento da manifestação, Jango anunciou os decretos de desapropriação de terras, estatização das poucas refinarias de petróleos privadas nacionais anteriores à criação da Petrobras. Prometeu ainda que enviaria ao Congresso o projeto de outras reformas e decretaria nos dias seguintes medidas com tabelamento de aluguéis e controle de preços. Mas a oposição também saiu às ruas em todo o país. A mais importante dessas manifestações foi a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, realizada em São Paulo, que reuniu cerca de 500 mil pessoas, organizada pelo movimento feminino com total colaboração do governo de São Paulo, de setores da Igreja Católica e de entidades empresariais como a Fiesp e a Sociedade Rural Brasileira. A marcha demonstrava o descontentamento das classes médias e alta com os rumos que vinham tomando o governo Goulart. Finalmente, uma nova rebelião militar, desta vez envolvendo marinheiros e fuzileiros navais, precipitou o movimento para depor o presidente da República. Na madrugada de 31 de março, tropas militares vindas de Minas Gerais começaram a se movimentar na direção do Rio de Janeiro. Em todo o país, diversas outras forças militares apoiaram o golpe de Estado. O presidente se recusou a estimular qualquer resistência, armada ou civil, para evitar derramamento de sangue. Aceitando a deposição, Jango voou para o exílio no Uruguai. Já na madrugada de 2 de abril, o Congresso declarava vaga a presidência da República e empossava
o deputado Ranieri Mazzilli como novo presidente. Encerrava-se assim a experiência democrática iniciada em 1945. Aí vem o regime militar. Você certamente já ouviu a expressão regime militar. Ela se refere ao período que se iniciou com a Revolução de 1964 e que continuou em sucessivos governos, chefiado por militares, até 1985, quando o poder retornou aos civis. A expressão regime militar significa que as Forças Armadas, nesses 21 anos, estiveram no comando do poder político do Brasil. A sociedade civil e os militares justificaram a ruptura institucional em 1964 para defender o Brasil contra a ameaça do comunismo internacional que pairava naquele momento histórico. O clima de desordem social já alcançava todos os segmentos sociais, estimulando, com um governo fraco e incompetente, na base da indisciplina, já afetando toda a hierarquia militar. Uma ideia fundamental para os revolucionários era que a principal ameaça à ordem capitalista e à segurança do país não viria de fora, por meio de uma guerra tradicional contra exércitos estrangeiros. A ameaça viria de dentro do próprio país, com brasileiros que atuariam como inimigos internos, para usar a expressão da época. Diversos exemplos internacionais, como as guerras revolucionárias ocorridas na Ásia, na África e principalmente em Cuba, com Fidel Castro, serviu para reforçar essa visão de mundo. Ela estava na base da chamada doutrina de segurança nacional e das teorias de guerra antissubversiva ou antirrevolucionária, ensinada nas escolas superiores das Forças Armadas. Os militares que assumiram o poder em 1964 acreditavam que o regime democrático que vigorava no Brasil a partir do final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, havia se mostrado incapaz de deter a ameaça comunista. Rapaz, esses caras tinham tanto medo de comunista, inacreditável. Durante a história do Brasil, em diversos episódios, os militares interviram no processo político por meio de golpes de Estado. O ano de 1964 representa, no entanto, um marco na história do Brasil, pois os militares não apenas assumiram, como permaneceram no poder. E hoje tem gente que quer isso de volta, que não aguenta mais o que está acontecendo no Congresso. Ainda ontem eu vi aqui na minha casa um menino novo, 50 anos para mim é um menino, querendo que os militares voltassem. Compreender por que isso ocorreu e conhecer o que se passou no país durante esse longo período é um objetivo dessa lição que todo político deveria saber. Deu-se então a implantação de um regime político marcado pelo autoritarismo, isto é, um regime político que privilegiava a autoridade do Estado em relação às liberdades individuais e o poder executivo em detrimento dos poderes legislativo e judiciário. Logo após a derrubada do governo Goulart, foi organizada uma junta militar que tinha como
homem forte, o general Arthur da Costa e Silva. Essa junta se autodenominou Comando Supremo da Revolução e permaneceu 2 semanas no poder. Nesse período, foi baixado um ato institucional. Uma invenção do governo militar que não estava previsto na Constituição de 1946, nem possuía fundamentação jurídica. Isso não era o que menos interessava para eles. Seu objetivo era apenas justificar os atos de exceção que se seguiram. Houve muitas prisões de pessoas ligadas à esquerda e vistas pelos militares como subversivas. Surgiram acusações de tortura em diversos pontos do país. Ao longo do mês de abril de 1946, foram abertos centenas de inquéritos policial militar, as IPMs. Esses inquéritos tinham o objetivo de apurar atividades consideradas subversivas pelo Estado. A implantação de inúmeras pessoas foram atingidas por seus direitos. Parlamentares tiveram seus mandatos cassados. Cidadãos tiveram seus direitos políticos suspensos. E funcionários públicos, civis e militares foram demitidos ou aposentados. Entre os cassados encontravam-se personagens que ocupavam posição de destaque na vida política nacional, como João Goulart, Jânio Quadros, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes. No decorrer do regime militar, seriam caçados também, vejam bem, Juscelino Kubitschek, Adhemar de Barros e Carlos Lacerda. Os políticos mencionados permaneceram de forma viva em nossa história política. Se você quiser, pesquise mais sobre esses caras, porque você que é político precisa saber quem eram esses caras. Você vereador, você deputado estadual, você deputado federal, você governador, que nunca estudou esse assunto. No dia 15 de abril de 1964, assumiu a presidência da República o general Humberto de Alencar Castelo Branco, o nosso baixinho cearense da cabeça grande, que havia sido eleito indiretamente dias antes, com um congresso já bastante afetado pelas cassações. Além de conseguir o consenso das Forças Armadas e de boa parte da sociedade civil, Castelo Branco contava também com o apoio de diversos governadores civis e importantes empresários. O novo presidente assumiu o poder, prometendo o retorno do país à normalidade democrática e à retomada do crescimento econômico, que a economia estava em caos absoluto. As divisões na área econômica, o governo Castelo Branco lançou um programa de ação econômica do governo, o PAEG, cujo objetivo principal era combater a inflação. Para isso, o governo reduziu o déficit do setor público, diminuiu o crédito para o setor privado e reprimiu os salários. Ele comprimiu os salários. Outras medidas importantes foram a criação da correção monetária, do Banco Nacional de Habitação, o BNH, e a negociação da dívida externa. Quanto à política salarial,
estabilidade no começo foi substituída pelo Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS. O governo conseguiu derrubar as taxas de inflação e preparar o país para o crescimento econômico dos anos seguintes. Isso foi facilitado pela adoção de medidas duras na área econômica, especialmente para as classes trabalhadoras. Desde o início do regime militar, podia-se perceber uma divisão entre dois grupos de militares. Havia aqueles que defendiam medidas mais radicais no combate à subversão e a continuidade dos militares no poder por tempo indeterminado. Mas havia também os que pregavam o retorno à normalidade política e jurídica, bem como a devolução do poder aos civis em um futuro muito próximo. O primeiro grupo, mais radical, ficou conhecido como linha dura. O barulho aqui é horrível. Eu cismei de gravar aqui fora no Jardim do Éden. Esse grupo se aglutinou em torno do ministro da Guerra, Arthur Costa e Silva. O outro, mais moderado, permanecia próximo ao presidente Castelo Branco. Participavam militares do governo, como Ernesto Geisel, Cordeiro de Farias e Golbery Couto Silva. Castelo Branco, no início do seu governo, deu alguns sinais importantes de que pretendia cumprir, ao menos em parte, suas promessas de fazer retornar o país à normalidade política. Tinha sentido os militares continuar governando o país. Os poderes de exceção previstos no ato institucional, como a cassação de mandatos de parlamentares e de direitos políticos e a demissão de servidores públicos, deveriam durar apenas alguns meses. Castelo Branco cumpriu esses prazos, apesar dos pedidos de linha dura, para que eles fossem prorrogados. Além disso, foram mantidas as eleições diretas previstas para os governos de 11 estados. As eleições foram realizadas em 3 de outubro de 1965. Apesar da oposição da linha dura, que não queria de jeito nenhum. Nessas eleições, candidatos de oposição venceram nos estados mais importantes. Foi, então, o caso da Guanabara. O Negrão de Lima, de Minas Gerais, e com Israel Pinheiro, considerado as vitórias de oposição uma ameaça para o governo de linha dura, que passou a pressionar o presidente Castelo Branco no sentido de um maior fechamento desse regime que estava muito pouco e fraco. O ministro da Guerra, Costa e Silva, tornou-se porta-voz dos oficiais, chegando a criticar publicamente as eleições. O processo culminou na promulgação de um novo ato institucional, batizado como AI-2. O novo ato estabelecia que seriam realizados por um colégio eleitoral formado por deputados e senadores e reabrir o processo de cassação de mandatos e de suspensão dos direitos políticos. Foi um horror. Os partidos políticos foram extintos. E em lugar do pluripartidarismo,
sistema que permitia a existência de diversos partidos políticos, surgiu no Brasil o bipartidarismo. Já pensou? Com a criação de apenas 2 partidos. De um lado, a Aliança Renovadora Nacional, a Arena, de apoio ao governo, e do outro, o Movimento Democrático Brasileiro de Oposição. Parece que o Brasil queria ser os Estados Unidos, com aqueles 2 partidos que eles têm lá. O retorno à normalidade democrática prometida por Castelo Branco se tornava, desta forma, mais distante ainda. Os anos de chumbo, pelo que estamos vendo, a linha dura militar foi aumentada sua influência dentro do interior do regime. Uma decorrência disso foi a vitória da candidatura de Costa e Silva à presidência da República. Mesmo não sendo essa a opção desejada pelo presidente Castelo Branco e pelos oficiais a ele ligados. E em 15 de março de 1967, Costa e Silva assumiu a presidência após ter sido eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. E que não elegesse não para ver. O segundo presidente do regime militar prometeu também restabelecer a ordem jurídica e retomar o desenvolvimento. Ordem jurídica que merda, era a mesma coisa, como disse o cara aqui sobre a justiça. Os anos de 1967 e 1968 foram de intensa radicalização política. De um lado, o governo, houve um aumento do aparato repressivo, tendo setores das Forças Armadas assumido funções antes reservadas à polícia. Novos órgãos de informação e repressão foram criados. O sistema político reduziu significativamente a voz da oposição dentro do governo. A oposição ao regime passou a ser manifestada por meio de diversos movimentos sociais. Houve uma tentativa de reorganização do movimento operário, com greves nas cidades industriais de Contagem e Osasco. Contagem, Minas Gerais, e Osasco, São Paulo. As primeiras desde o início do regime militar. Surgiu também uma ala progressista da Igreja Católica. Aí mesmo, o AI-5 abriu caminho para uma maior utilização do aparelho repressivo. A censura atingiu pesadamente a imprensa, que não podia mais divulgar notícias consideradas indesejáveis pelo governo. O Congresso foi novamente expurgado em mais uma onda de cassação e o poder judiciário também foi atingido. A gente não pode esquecer isso, minha gente. As forças policiais estaduais passaram ao controle do Ministério da Guerra. Com o AI-5, as possibilidades de oposição se tornaram muito difíceis. Essa parte do clero, embora minoritária no interior da igreja, apelava pela não violência e denunciava a falta de liberdade do país. E aí surgiu Dom Helder, que o ano que vem nós vamos filmar a vida dele, quando ele era arcebispo de Olinda e de Recife, nesta época. Em 1967, principalmente em 1968, o movimento estudantil atingiu o ponto mais alto de oposição ao regime militar, realizando diversas manifestações de protestos e passeatas. Em um desses eventos,
ocorrida em março de 1968 no centro do Rio de Janeiro, a repressão da polícia militar resultou na morte do estudante Edson Luiz de Lima Souto. Seu enterro e sua missa de sétimo dia reuniram multidões e foram duramente reprimidas pela polícia. Mesmo assim, a oposição não retrocedeu. Em seguida, o Rio de Janeiro foi palco dos maiores atos públicos até então realizados contra o regime militar. E Dom Helder participou. A passeata dos 100 mil em junho e a passeata dos 30 mil em julho, o governo reagiu, proibindo todas as passeatas e aumentando a repressão. O processo de endurecimento do regime culminou com o ato institucional número 5, o AI-5, baixado na sexta-feira, 13 de dezembro de 1968. O 13 de dezembro é amanhã, viu? Esse ato, o mais duro de todo o período, conferia poderes quase absolutos ao presidente da República. O Brasil entrou num dos períodos de maior falta de liberdade política de sua história contemporânea. Nessa sua conjuntura, uma das partes dos movimentos de esquerda viu na luta armada a única alternativa para o regime militar. Surgiu uma guerrilha urbana dividida em diversas organizações. Os guerrilheiros conseguiram levar a cabo diversas ações que desafiaram o governo, como assalto a bancos, roubos de armas, sequestro de aviões e de diplomatas estrangeiros, que seriam trocados por presos políticos. A escalada das ações guerrilheiras coincidiu com um aparente envolvimento de crise no regime militar, ocasionado pelo afastamento de Costa e Silva da presidência da República, em agosto de 1969, por problemas de saúde. Em seu lugar, assumiu uma junta militar, que governou o país por 2 meses. Pense. Ao final de longa deliberação, o alto comando das Forças Armadas escolheu o general Emílio Garrastazu Médici para ocupar a presidência da República. O novo governo intensificou a luta contra a guerrilha, de modo que em pouco mais de um ano, os principais grupos envolvidos na luta armada foram derrotados. Diversos de seus líderes, como ex-deputado Carlos Marighella e o ex-capitão do Exército Carlos Lamarca, foram mortos. Uma última tentativa de guerrilha ocorreria mais tarde na região do Rio Araguaia, sendo finalmente derrotado no início de 1974. Minha gente, para você compreender melhor o que se passou no Brasil nesse período, vale verificar a situação política da América Latina nessa mesma ocasião. Você que quer os militares de volta precisa ler sobre o confronto dos Estados Unidos e Rússia, a chamada Guerra Fria, bem como obter informações sobre o movimento estudantil de contestação aos governos, principalmente a da França em 1968. O jornalista Hélio Gaspari escreveu uma obra fantástica sobre o regime militar, sobre a ditadura. Você precisa ler esta obra magnífica do nosso Hélio Gaspari.
E hoje vamos ficar por aqui. Amanhã nós vamos falar sobre o governo militar e sobre o comando de Emílio Garrastazu Azul Médici, que assumiu em 1969. Nesta série, a lição que todo político deveria saber. Eu sou Jonas Luiz da Silva Filho de Capuí. Assina aí, cara. Ajuda aí a gente a encher o bucho. No caso, o bucho é a nossa audiência no YouTube. É tão importante que você aprenda esta lição, mesmo que você não seja político e mesmo que você não tenha pretensões políticas, partidárias, para você compreender que o que está acontecendo hoje no Congresso, que o que está acontecendo hoje com Alibaba e os 51 novos ladrões que apareceram agora numa relação da Odebrecht, isso não pode continuar acontecendo. Isso é um chamado para as Forças Armadas, que constitucionalmente precisa aparecer, colocar a cara dela. Muita gente quer que as Forças Armadas voltem. Mas é o pior dos mundos. Porque na democracia de hoje, não da democracia de Atenas, todos podemos participar deste grande palco. Todos nós. Todo cidadão tem voz. E são nesses momentos em que aquele cidadão, às vezes desinformado, que nós temos hoje uma juventude que, infelizmente, está muito preocupado com a nossa história recente. Mas é bom que se preocupe. Mas, principalmente, quem deseja um dia ser candidato a qualquer coisa. Eu vejo, como observador, e que o cara mais importante da política hoje devia ser o vereador. Porque o vereador é o sujeito que mora no município onde todos moramos, porque nós moramos no município, nós não moramos na capital, nós não moramos no estado, nós não moramos no país, nós moramos no município. Mas com raríssimas exceções, quando eu ouço um vereador abrir a boca, com raríssimas exceções, eu fico assim admirado. Mais admirado ainda eu fico porque que o cidadão, o cara que tem uma consciência política, porque que ele se recusa a fazer parte desse bolo político, se candidatar. Pense nisso. Não se vive sem política. Nada do mundo é feito sem política. Não seja um analfabeto político. Se interesse. Porque o Brasil precisa da nossa ajuda. Muitíssimo obrigado por me acompanhar diariamente nessas minhas reflexões. E até amanhã. Vá desculpando aí os carros que passam aqui. Impressionante como Icapuí cresceu.